Olá, é muito bom estar aqui novamente com vocês para falarmos dos ensinamentos do Mestre Jesus através do livro de Chico Xavier, Pão Nosso. Hoje nós vamos falar do capítulo 121, intitulado Monturo. Mas antes de iniciarmos esses estudos, eu gostaria de convidá-los a elevar os pensamentos, abraçando o seu anjo da guarda e pedindo ao Mestre Jesus que nos dê força, coragem, sabedoria e sustentação para que possamos assimilar esses ensinamentos e principalmente colocar em prática na nossa vida diária. E assim nós vamos dizendo ao Mestre e ao Pai Maior: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, o capítulo de hoje, 121, Monturo, ele vai falar do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 35, onde está: nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? O que ele quis dizer? Primeiro, monturo. Monturo é um monte de lixo, daquilo que a gente não precisa mais, daquilo que a gente descarta. E ele então diz que ele quer dizer que aquilo que não nos serve, aquilo que não tem mais valor, deve ser descartado. Nesse caso, o lixo a que ele se refere é o lixo gerado pela nossa ignorância espiritual, pelos nossos defeitos, pelos nossos vícios, por aquilo que nos incomoda e nos atrapalha a evolução espiritual. Então, Jesus nos convida a ouvir os seus ensinamentos. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ele fala nesse trecho dos seus discípulos, que mesmo sendo seus discípulos, ainda tinham muitas dúvidas, ainda tinham muito lixo ao seu redor. Assim como nós, que ainda temos muita coisa que trabalhar, muita coisa que jogar fora, muita coisa que vai servir como adubo para a nossa evolução espiritual. Serve-nos como adubo porque eu posso olhar os meus defeitos, olhar os meus vícios, aquilo tudo que eu já fiz de errado e observar o que eu preciso mudar, o que eu tenho que fazer para estar mais próximo de Jesus, mais próximo daquilo que Deus espera dos seus filhos. Nós podemos utilizar todos os nossos erros como adubo no nosso crescimento espiritual. Existiram, claro, e existem ainda espíritos que já estão mais elevados. Mas nós, os espíritos comuns, aqueles que estão na caminhada em direção ao Pai Maior, na caminhada evolutiva, subindo dia a dia, degrauzinho por degrauzinho, esses precisam desse adubo, precisam olhar tudo aquilo que faz, analisar, sem remorsos, perdoando e sendo perdoado, olhando a sua própria caminhada, o seu próprio erro, sem olhar o erro do outro, sem julgar, sem levar em consideração o que o irmão está fazendo, o que aquele que está ao seu lado está fazendo. Olhe para si mesmo, olhe para a sua vida,
para tudo que você já fez, tudo que você já aprendeu. Veja que você já está caminhando para o bem. Se até o momento você errou, use esses erros como um adubo, como uma força para você evoluir, você crescer espiritualmente, aprendendo a não ser mais egoísta, a não ter mais inveja, a não ter mais orgulho. É tudo isso que Deus espera da gente, que a gente corrija esses defeitos tão humanos que todos ainda temos. Mas se já nós tivermos ouvidos de ouvir e ouvirmos as palavras do Mestre Jesus, que todos nós temos condições de prestar atenção no que fazemos e corrigir os nossos defeitos, nós já sabemos que seremos os seus discípulos e vamos evoluir dia a dia, passo a passo. Não pode ficar triste, lamuriando, lamentando, eu errei. Não, vamos ver, eu errei, no que eu errei? Como que eu errei? Em que situação que foi? E aí nós vamos chegar à conclusão do que foi. E não vou errar mais, não vou fazer mais desta forma. É isso que Jesus espera da gente. É isso que Deus quer que façamos, para que possamos estar nesse caminho evolutivo todos os dias, todos os momentos. E um dia chegar lá aonde Ele quer que nós cheguemos. E assim, com esses ensinamentos, nós vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Pai Maior pela oportunidade desse conhecimento, pela oportunidade desse aprendizado, dizendo: Senhor, fazei-me o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que vivemos para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.